Amados irmãos, muito bom dia, graça e paz. Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele ressuscitou. Feliz Páscoa a todos vocês. Meus amados irmãos, vamos nesse momento orar, buscar ao Senhor. Nós vamos consagrar este culto ao nosso Deus. Oremos. Pai, graças nós te damos por este dia, por esta manhã. Louvamos ao Senhor pela bênção da vida, pela fé e pela esperança. Graças nós te damos, ó Deus, por saber que o nosso Salvador, Cristo Jesus, teu Filho amado, ele ressuscitou. E pelo fato de ter Cristo ressuscitado dentre os mortos, temos esperança. Sabemos, ó Pai, que a nossa história tem um final feliz. Seja sobre nós, ó Deus, nesta manhã a tua bênção. Fala, Senhor, ao nosso coração, que possamos, ó Deus, transbordar de alegria, ó Pai, por sabermos que em Cristo Jesus fomos salvos, fomos escolhidos e amados. Nós oramos, ó Pai, em nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quero convidá-los no início deste nosso culto, para que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo número 28, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 10. A palavra do Senhor assim nos diz. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Tomados de alegria pela certeza de que o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele ressuscitou, entoemos o hino 274 do Inário Presbiteriano, Morto e Ressurreto. Amados irmãos, dando continuidade ao nosso culto, eu os convido agora que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo de número 10. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 10, um outro relato da ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte.
Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amados irmãos, nós nesse momento vamos orar, pedindo ao Senhor Deus que perdoe o pecado da incredulidade. Muitas vezes somos tomados pela dúvida, pelo receio, e muitas vezes não cremos na palavra do Senhor. Os discípulos aqui, eles haviam duvidado daquilo que o próprio Jesus havia dito a eles. Por várias vezes Jesus anunciou que haveria de ressuscitar dentre os mortos. Mesmo tendo os discípulos visto o túmulo vazio, os lenços sobre a pedra, eles ainda estavam tomados de dúvida e incredulidade. Amados irmãos, e não sejamos como os discípulos, mas que sejamos tomados por uma fé robusta, uma fé encorajadora. Deus não se agrada da incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor Deus que nos dê fé, que nos capacite a crer nele, que não sejamos tomados pelo medo, pela dúvida, pela falta de fé. Pai, nós oramos nesse momento, pedindo ao Senhor que perdoe o nosso pecado de incredulidade. Tantas vezes, ó Pai, lemos a Tua palavra, ouvimos, ó Deus, a Tua voz por meio da mensagem, mas mesmo assim duvidamos, somos tomados pela descrença. Muitas vezes alimentamos dúvida no nosso coração, até mesmo quanto à ressurreição do Teu Filho Jesus. Pai, fortalece-nos, ó Deus, em nossa fraqueza. Fortalece, ó Deus, o Teu povo, ó Pai, não permitindo que em nenhum momento a nossa fé venha vacilar, mas que antes, ó Deus, sejamos fortalecidos, sejamos, ó Deus, encorajados a confiar no Teu amor, na Tua providência e no Teu cuidado. Que a Tua boa mão, ó Deus, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, dando continuidade ao nosso culto, louvemos ao Senhor com o hino 177, 177, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. De trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais fiel em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Amados irmãos, dando seguimento então ao nosso culto, este é o nosso momento de orarmos em favor dos aniversariantes desta semana. Hoje é o primeiro dia da semana e nós queremos ser gratos a Deus por essas pessoas que aqui estão o nome, que estão comemorando mais um ano de vida. Nós vamos orar em favor de cada um deles. Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela bênção da vida. E apresentamos diante do Senhor, ó Pai, aqueles que durante esta semana, ó Pai, hão de completar mais um ano de vida. Que o Senhor, ó Deus, possa guardá-los, protegê-los, que o Senhor, ó Deus, possa cuidar deles a cada dia. Que toda escolha, toda decisão, que todos os passos que eles venham a dar, sejam, ó Deus, direcionados pelo Senhor. Que eles se sintam, ó Deus, encorajados, confortados, fortalecidos pelo teu abundante amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aos nossos aniversariantes da semana, sintam-se todos abraçados em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos louvar o Senhor ainda, com o coração gratos pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Hino de número 32, o Deus fiel. Louvemos ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda.
Amados irmãos, agora eu os convido para a parte mais importante deste nosso culto, a parte em que Deus fala com o seu povo por meio da sua palavra. Quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura e a exposição do texto da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo de número 11. Romanos 5, de 8 a 11. A palavra do Senhor assim nos diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamo-nos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados irmãos, por que Cristo morreu? Porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Quais são os benefícios, quais são os privilégios espirituais que eu e você recebemos mediante a morte e a ressurreição de Cristo Jesus? Nós queremos falar nesta manhã, manhã de Páscoa, manhã de ressurreição, manhã de celebração, sobre os benefícios espirituais da ressurreição de Cristo Jesus. O primeiro benefício espiritual que eu e você recebemos com a ressurreição de Cristo Jesus é a prova do amor de Deus para conosco. É a prova do amor de Deus para conosco. Versículo de número 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior evidência do amor de Deus por nós se dá justamente pelo fato de ter Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ter sido ele injustamente julgado, ter sido ele injustamente insultado, ter sido ele injustamente sacrificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E tudo isso Cristo fez para que eu e você possamos ter plena convicção de que Ele nos ama. Nos ama com um amor imensurável, nos ama com um amor profundo, nos ama com um amor eterno, porque desde o início, desde os primórdios, desde os tempos eternos, já havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus determinado todos os acontecimentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Portanto, muitas vezes nós temos dúvidas quanto ao amor de Deus por não recebermos bens materiais, as coisas desse mundo que tanto almejamos e que buscamos. E justamente por não termos os pedidos atendidos conforme o desejo do nosso coração, nós alimentamos dúvidas e incertezas quanto ao amor de Deus por nós. É importante que nessa manhã, manhã de Páscoa, manhã de ressurreição, ao olharmos o túmulo vazio, um olhar da fé, o túmulo vazio, nos relembremos que tudo isso aconteceu porque Cristo ele nos ama. Sejamos agradecidos por saber que não existe maior amor do que este, o amor sacrificial de Cristo Jesus. O amor eterno do nosso Redentor, que se deu, que derramou o seu sangue, para que eu e você tenhamos plena convicção do amor de Deus por nós. Lembremos do texto mais conhecido de todos os evangelhos, João 3,16. A palavra do Senhor ali nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo de tal maneira.
maneira que não pode ser medida, maneira que não pode ser explicada, maneira sublime, a maior evidência, a maior demonstração do amor de Deus pelo seu povo, pelos seus filhos, pelos seus eleitos. A segunda razão por que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia é para que eu e você sejamos salvos da ira de Deus. Os nossos pecados, amados irmãos, nos afastavam de Deus. Os nossos pecados nos impossibilitavam de nos aproximar do Senhor. Todos nós, outrora, estávamos debaixo da ira santa, da ira justa de Deus. Ira santa e justa porque os nossos pecados afrontam a santidade do Senhor. Mas agora, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, fomos salvos da ira eterna. Todos nós estávamos condenados à destruição, ao sofrimento eterno. Todos nós estávamos condenados ao inferno. O inferno era o nosso destino. Mas Deus nos amou de tal maneira que fez com que o seu Filho Cristo Jesus viesse ao mundo, derramasse o seu sangue em nosso favor. E por causa do sangue de Cristo Jesus, eu e você fomos libertos, nenhuma condenação há sobre as nossas vidas hoje. Tudo isso aconteceu porque Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. E diante dessa verdade, amados irmãos, nós somos encorajados a anunciarmos essa verdade santa e bendita. Devemos nós, com ousadia, firmeza e coragem, declarar que todo homem sem Cristo está perdido, que todo homem sem Cristo está debaixo da ira de Deus. O homem ele precisa ser alcançado pelo Evangelho. O homem ele precisa ouvir as boas novas, e as boas novas consistem em anunciar que pelo sangue de Cristo Jesus, nós estamos livres da ira de Deus, estamos libertos da condenação eterna. Que nós sejamos também gratos por esta verdade. Que nós possamos olhar para o nosso passado e considerarmos hoje o futuro glorioso que temos. Outrora condenados, hoje salvos. Outrora destinados ao fogo eterno, agora destinados à glória eterna. Bendito seja o nosso Salvador, Cristo Jesus. Terceira razão por que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós hoje possamos estar reconciliados com Deus. O versículo de número 10, eu chamo a sua atenção, diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Amados irmãos, precisamos todos nós compreender que todos os homens sem Cristo são, por natureza, inimigos de Deus. O homem ele já nasce condenado, e não somente condenado, mas ele já nasce um inimigo declarado de Deus. E o homem nada pode fazer para se reconciliar com Deus se não for pelo meio, pelo caminho único, caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus. Nossa reconciliação se dá pelo seu Filho amado, Jesus Cristo. Portanto, é importante que eu e você entendamos que outrora éramos inimigos, mas agora nós estamos em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. E paz com Deus é no sentido de que não é a ausência de problemas, mas é no sentido que agora fomos reconciliados com Deus. Porque é importante fazermos essa consideração. Algumas pessoas entendem de forma equivocada que paz com Deus é a ausência de problemas, mas não. O conceito bíblico aqui no Novo Testamento, em Romanos capítulo 5, versículo 1, de paz com Deus, é no sentido de que agora, espiritualmente, nós temos acesso à presença de Deus. Eu e você podemos falar livremente com o Pai. A qualquer momento, a qualquer hora, nós podemos nos dirigir ao Deus eterno por meio de Cristo Jesus.
E esta reconciliação foi realizada pelo seu Filho amado. Hoje nós estamos em paz com Deus. Podemos dizer que somos amigos de Deus. Não somos mais inimigos. Agora, quando o Pai nos olha, Ele vê sobre nós o sangue do seu Filho. E porque há sobre a nossa vida o sangue do Cordeiro, nós hoje podemos ter um relacionamento amoroso, fraterno, um relacionamento pacífico com os nossos irmãos e também com Deus. Em quarto e último lugar, meus amados irmãos, nessa manhã, eu e você podemos afirmar que recebemos como benefício de Cristo Jesus, pela sua morte e pela sua reconciliação, uma alegria que não pode ser medida. Veja só o versículo de número 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vimos até agora, vamos recapitular, que mediante a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, recebemos a prova clara do amor de Deus por nós. Recebemos a absolvição dos nossos pecados, nenhuma condenação há mais sobre nós, estamos livres da ira de Deus. Recebemos também o benefício da paz com Deus, outrora éramos inimigos, mas agora estamos em paz com Deus. E por último o texto diz, e nos gloriamos em Deus. Essa expressão, nos gloriamos em Deus, significa que agora nós somos tomados por uma imensa alegria. Essa imensa alegria é fruto daquilo que Cristo fez por nós, mediante a sua morte e principalmente a sua ressurreição. O cristão precisa entender que nada desse mundo se compara às alegrias eternas que são provenientes da obra de Cristo Jesus. Aquilo que Cristo fez por nós deve fazer com que o nosso coração seja tomado de uma imensa alegria. Diante das calamidades que hoje vivemos, diante das dificuldades que todos nós enfrentamos, amados irmãos, olhemos aquilo que é eterno, aquilo que homem nenhum pode tirar de nós. Olhemos aqueles benefícios que nós só podemos receber mediante a obra de Cristo Jesus. E quais são esses benefícios? A regeneração, a justificação, o pleno perdão dos nossos pecados, a incondicional eleição que recebemos por parte de Cristo Jesus. Portanto, meus queridos, que o nosso coração nessa manhã, manhã de Páscoa, seja tomado por uma imensa alegria. Cristo ressuscitou, temos o perdão dos nossos pecados, temos a vida eterna, temos a certeza de que passaremos a eternidade junto com Cristo Jesus, temos a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, temos a plena convicção que somos agora filhos de Deus. Nada se compara a essas bênçãos. Bendito seja Cristo Jesus, que morreu e que ressuscitou, e que concedeu a nós, que somos o seu povo, todas essas bênçãos espirituais. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e encha o nosso coração de alegria nessa manhã. Amados irmãos, louvemos o Senhor ainda com o hino de número 279, o dia triunfal raiou. O dia triunfal raiou. Amados irmãos, vamos encerrar o nosso culto matinal com uma oração, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe grandemente. Pai, graças nós te damos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos pela bênção da ressurreição. Te louvamos, ó Deus, pela certeza do teu amor para conosco. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Que o Senhor não permita, ó Deus, que as lutas, as dificuldades venham abalar a nossa confiança no Senhor. Pai, cuida daqueles que hoje sofrem, dos doentes, dos aflitos e angustiados. Coloca, ó Pai, sobre eles a tua
boa mão, Senhor. Pedimos, ó Pai, estas bênçãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, um ótimo domingo. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te guarde. Até logo mais à noite, hoje, às 19 horas, nós vamos nos reunir mais uma vez, você na sua casa, para ouvirmos a palavra do Senhor, para que nós sejamos fortalecidos e animados diante das lutas que temos enfrentado. Espero em breve, meus amados irmãos, esse é o desejo do meu coração, voltarmos a nos reunir na casa do Senhor. Que saudade eu como pastor tenho da igreja, de ver o povo de Deus, de abraçar o povo de Deus, de estar junto de vocês. Que o Senhor Deus nos ajude a superarmos esses tempos difíceis e que com fé e esperança vençamos essas adversidades. Forte abraço, seu pastor, um ótimo domingo, bom almoço a todos, bom almoço de Páscoa. Deus os abençoe em nome de Jesus.